Oi, pessoal. As nossas duas próximas aulas de psicofarmacologia são dedicadas ao tema neurofarmacologia. Então, nessa aula e na aula que vem, eu vou retomar com vocês alguns conceitos do sistema nervoso central, alguns conceitos importantes, alguns nomes importantes que vocês precisam lembrar para entender a fisiopatologia das doenças e também a psicofarmacologia. O principal objetivo de aprendizagem da aula de hoje é revisar com vocês as principais estruturas anatômicas associadas com as psicopatologias. Ao longo do curso de vocês já devem ter estudado que a causa das psicopatologias são causas biopsicossociais, ou seja, existem fatores biológicos associados, existem fatores psicológicos associados também com a causa das psicopatologias e também fatores sociais. Quando a gente fala de um medicamento, de um psicofármaco para tratar uma patologia, este medicamento, ele trata principalmente a causa biológica. Então, a gente vai ver ao longo do curso que todas as psicopatologias, ansiedade, depressão, esquizofrenia, todas elas têm um fator biológico. Então, é isso que a gente estuda em psicofarmacologia. Qual é o fator biológico desencadeador daquela psicopatologia e como os psicofármacos fazem para tentar reverter essa alteração biológica. E quando a gente fala de psicopatologia, a gente está falando de alterações que ocorrem principalmente no sistema nervoso central. Para a gente entender as alterações que ocorrem no sistema nervoso central, para a gente entender o que está errado, a gente tem que lembrar de algumas estruturas, a gente tem que lembrar do fisiológico, né? Para entender o patológico, a gente tem que conhecer o fisiológico. Então, na aula de hoje, eu vou destacar para vocês algumas estruturas anatômicas associadas com a causa, com o desenvolvimento biológico das psicopatologias. Mas eu quero que vocês tenham em mente que, claro, existem também fatores psicológicos associados ao desenvolvimento das psicopatologias e fatores sociais. Aqui, na nossa disciplina, a gente estuda principalmente os fatores biológicos associados, justamente porque os psicofármacos eles tratam apenas o biológico e não o psicológico e o social. E uma outra coisa que vocês têm que ter em mente é que existe um abismo entre alterações biológicas e comportamento. A mente humana ela é muito mais complexa do que uma simples alteração do sistema nervoso central. A psicopatologia é muito mais complexa que isso. Então, a gente estuda, na verdade, teorias biológicas que tentam explicar psicopatologias, que tentam explicar um comportamento considerado anormal. Mas eu quero que vocês tenham em mente que essa alteração biológica é só um braço do problema, ok? É só um fator associado ao desencadeamento das doenças. Existem outros. Bom, então eu falei para vocês que uma das causas biológicas das psicopatologias, uma das causas é alguma alteração no sistema nervoso central do paciente. Mas o que é sistema nervoso central? Bom, na verdade, o sistema nervoso central é um conjunto de células chamada neurônios, principalmente neurônios, tem um outro tipo celular, que são as células da glia, que a gente vai ver mais para o final da aula, mas o principal tipo celular do sistema nervoso central são os neurônios. São os neurônios que estão no encéfalo e na medula espinal. O que é encéfalo? São todos os neurônios que estão dentro da caixa craniana. Então, a gente tem um osso, que é o crânio, que protege essa estrutura chamada encéfalo. E a medula espinal são os neurônios que estão dentro da coluna vertebral, protegidos pela coluna vertebral. Então, tudo que está dentro do crânio e tudo que está dentro da coluna vertebral é sistema nervoso central. Os fármacos que a gente estuda, eles têm ação central. Os psicofármacos apresentam ação central. O que isso significa?
Os psicofármacos, eles vão atuar nos neurônios do sistema nervoso central. Eles vão atuar principalmente em regiões encefálicas. Aqui em psicofármaco, a gente praticamente não estuda a medula espinal, mas saibam que também faz parte do sistema nervoso central, ok? Então, neurônios que estão lá no encéfalo e neurônios que estão na medula espinal constituem o nosso sistema nervoso central. A gente também tem neurônios fora do centro, fora do encéfalo e fora da medula espinal. O que não está no centro está na periferia. Então, a gente também tem neurônios na periferia. E esses neurônios fazem parte do chamado sistema nervoso periférico. A gente também quase não estuda sistema nervoso periférico, né? A gente vai estudar lá na aula de tabagismo, mas aí eu explico para vocês de forma mais específica, ok? A gente tem neurônios que controlam a nossa musculatura, os nossos órgãos, né? E esses neurônios estão na periferia, portanto, fazem parte do sistema nervoso periférico. No nosso caso, em psicofarmacologia, a gente foca no sistema nervoso central, fármacos de ação central, principalmente fármacos que atuam lá nos neurônios do encéfalo. Bom, o nosso encéfalo, a nossa medula espinal, nosso sistema nervoso central comanda absolutamente tudo. Vocês estão me escutando neste momento, vocês estão enxergando essa apresentação, vocês estão respirando, o coração de vocês está batendo, vocês estão raciocinando neste momento, vocês estão sobrevivendo neste momento, graças ao sistema nervoso central de vocês. Se é uma estrutura tão importante, é claro que tem que ser uma estrutura muito bem protegida. E de fato é. Além do osso, né? Então, além da caixa óssea, que é o crânio e a coluna vertebral, existem também meninges, que são membranas protetoras que revestem e protegem todo o nosso sistema nervoso central. São 3 meninges. Aqui eu coloquei para vocês o nome delas, né? Dura mater, aracnoide e a pia mater. Mater significa mãe e as meninges têm nomes de mãe porque de fato elas são protetoras. Elas protegem o sistema nervoso central. Então tem a mais resistente, né? A mais dura de fato, ela se chama dura mater, significa mãe dura. É a mais superficial, ela tá grudadinha com o osso, né? Grudadinha com o crânio. E ela é a mais espessa e a mais resistente dentre as 3. A aracnoide, ela tem um formato de teia de aranha, né? Por isso aracnoide. Ela tá entre a dura mater e entre a pia mater. Então, a aracnoide é a membrana ali, é a meninge intermediária. E coladinho com o tecido nervoso, temos a pia mater. Pia mater significa mãe piedosa, justamente porque ela é a mais frágil, a mais delicada, e ela está aderida intimamente ao tecido nervoso, né? Ou ao encéfalo ou à medula. Então, vejam aqui nessa figura, aqui a gente tem o osso, né? No caso, como é o encéfalo, seria o crânio. Logo abaixo do osso, dura mater, aqui nessa região. Abaixo da dura mater, aracnoide, e abaixo da aracnoide, a pia mater. Então, além de uma caixa óssea, temos 3 meninges, temos 3 sistemas de membranas protetoras do nosso sistema nervoso central. Circulando ali entre as nossas meninges e entre o nosso sistema nervoso central de maneira geral, temos um líquido chamado líquor, mais popularmente chamado de líquor, mas vocês também podem encontrar como líquido cerebroespinal ou líquido cefalorraquidiano. É a mesma coisa, até eu só acho mais fácil e mais popular falar líquor. Então, é um fluido que vai circular ali entre as meninges e entre o sistema nervoso central, vai oferecer proteção mecânica ao sistema nervoso central e também vai suprir com nutrientes e a remoção de alguns produtos que devem ser eliminados do nosso sistema nervoso central. Então, além de uma caixa óssea, além das 3 meninges, também temos o líquor, protegendo todo o nosso sistema nervoso central.
Além de todas essas proteções, temos ainda uma outra proteção, uma outra barreira, chamada barreira hematoencefálica, que envolve, que protege todo o nosso sistema nervoso central. Então, algumas coisas que circulam lá na corrente sanguínea da periferia não conseguem atingir os nossos neurônios porque não conseguem atravessar essa barreira de vasos sanguíneos, não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. E isso é um outro fator protetor para o nosso sistema nervoso central. Existem algumas substâncias, até mesmo algumas toxinas, que circulam lá pelo nosso corpo e não causam nenhum malefício. Mas, se interagisse lá com os nossos neurônios, poderia ser prejudicial. Então, essas toxinas, geralmente, elas não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, justamente para não prejudicar o funcionamento dos nossos neurônios, já que os nossos neurônios comandam tudo, né? Já que os nossos neurônios nos mantêm vivos. Então, além da caixa óssea, além das três meninges, além do líquor, também temos uma barreira de vasos sanguíneos protegendo todo o nosso sistema nervoso central. Bom, então, já que o sistema nervoso central é muito importante para a nossa sobrevivência e devido à sua importância ele é muito bem protegido, os fármacos que vão atuar no sistema nervoso central, os fármacos de ação central, eles sempre devem ser utilizados sob a prescrição médica. E, durante a sua utilização, é necessário o acompanhamento médico, justamente porque são substâncias que vão interagir com os nossos neurônios, né, que podem causar vários efeitos colaterais maléficos se não utilizados da forma correta. Então, sempre quando a gente fala de psicofármaco, a gente está falando de um medicamento controlado que só deve ser vendido com prescrição médica e o uso sempre deve ser acompanhado também por um médico, justamente porque são fármacos que vão interagir com os nossos neurônios, vão interagir com a nossa principal estrutura corporal, que é o nosso sistema nervoso central. Ok, então, encéfalo e medula espinal constituem o sistema nervoso central, e no caso aqui da psicofarmacologia, a gente estuda principalmente fármacos que interagem com estruturas do encéfalo. Olhando essa imagem aqui, vocês podem olhar essa figura e pensar: ah, ok, isso é um cérebro. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que isso não é um cérebro, o nome correto é encéfalo. Daqui a pouco a gente vai ver que o cérebro é uma parte do encéfalo, mas essa estrutura aqui se chama encéfalo. Aqui eu estou olhando o encéfalo de uma vista lateral, né? Mas eu posso pegar esse encéfalo e cortar ao meio, né? A gente chama de corte sagital. Coloquei o bonequinho aqui só para ficar mais fácil de representar. Então, se eu pego esse encéfalo e corto no meio, e eu abro esse encéfalo, eu tenho uma imagem assim, né? De um corte sagital. Então, tem essa vista lateral e podemos observar também através dessa vista que a gente chama de um plano sagital. Então, nada mais é do que um encéfalo cortado no meio. Estou olhando o lado de dentro aqui desse corte. Muitas vezes o encéfalo vai ser representado dessa forma, muitas vezes o encéfalo pode ser representado dessa forma também, né? A partir de um corte sagital. Bom, temos aqui, portanto, representado um corte sagital do encéfalo. E eu falei para vocês que o sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinal. Não vamos estudar em psicofármaco a medula espinal. E o encéfalo é dividido em três partes, né? Cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. É subdividido nessas três partes. Também não vamos estudar em psicofármaco o cerebelo, tá? O cerebelo é essa regiãozinha aqui, região posterior do encéfalo, é responsável principalmente por equilíbrio e coordenação motora. O que a gente vai estudar em psicofármaco? Principalmente o cérebro e o tronco encefálico, ok?
Bom, vejam que tem várias subdivisões, né? O encéfalo é dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E o cérebro, por sua vez, também é subdividido em telencéfalo. Então, aqui, o que está em vermelho, tudo isso aqui é telencéfalo, certo? E diencéfalo. Aqui, em verde, temos o diencéfalo. Telencéfalo e diencéfalo formam o que a gente chama de cérebro. Então, vejam que cérebro é uma parte do encéfalo. Por isso que o nome correto dessa estrutura aqui representada é encéfalo, né? O cérebro é só isso aqui, essa região em verde e essa região em vermelha. O telencéfalo, por sua vez, também se subdivide em córtex cerebral e núcleos da base. Em anatomia, córtex significa casca. Então, a parte mais superficial do telencéfalo é o córtex cerebral, e na base do telencéfalo temos os núcleos da base. Núcleo é um conjuntinho de neurônios, né, de corpos celulares de neurônios, que tem a mesma função ou funções parecidas. No nosso sistema nervoso central, a gente tem um monte de núcleo. Aqui na base do telencéfalo, temos os núcleos da base. Córtex cerebral vai ser muito importante para a gente vai estudar aqui, vai revisar as regiões do córtex cerebral. E núcleos da base, a gente vai ver só lá na aula de esquizofrenia, tá? Então, eu volto a esse assunto, núcleos da base, lá na aula de esquizofrenia e anti-esquizofrênicos, ok? Bom, então, primeiro, vamos conhecer melhor, vamos relembrar esse córtex cerebral. Aqui eu tenho representado numa vista superior, então eu estou olhando de cima, o cérebro de um rato e o cérebro de um humano. Neste caso aqui, eu só estou olhando a região de cima, então só estou vendo o cérebro mesmo. Mais especificamente, eu estou vendo a casca, né, que se chama córtex. Então, aqui é o córtex cerebral do rato e aqui é o córtex cerebral do humano. Reparem como o córtex cerebral do humano tem esses dobramentos aqui, né, chamados de sulcos e giros. Giros é a região aqui de cima e o sulco é essa depressão aqui, né? Sulco é a depressão, giro é a saliência. Vejam que o cérebro do rato, o córtex cerebral do rato, não tem sulcos e giros. Os sulcos e giros pertence aos mamíferos, né, que tem um córtex cerebral mais evoluído. Justamente esse córtex cerebral é mais evoluído que é para caber dentro da caixa craniana. O nosso tecido nervoso é muito mais evoluído do que o tecido nervoso de um rato. E justamente o nosso córtex cerebral é que nos diferencia dos animais. O nosso córtex cerebral é muito mais evoluído, o nosso córtex cerebral é que nos permite a capacidade de raciocínio, inteligência lógica, cálculos matemáticos. Então, o nosso córtex cerebral é muito mais evoluído do que de um rato, por exemplo. De tudo que acontece no nosso sistema nervoso central, a gente só tem conhecimento, a gente só tem consciência das informações integradas no córtex. Vejam que o nosso sistema nervoso central, ele vai muito além do córtex cerebral, né? Nosso sistema nervoso central comanda o nosso corpo inteiro, batimento cardíaco, frequência respiratória, mas a gente só tem percepção consciente das coisas que são integradas no córtex cerebral. É por isso que ele é tão importante. Bom, nosso córtex cerebral, ele é dividido em lobos. São 5 lobos. Um não está aqui representado, que é o lobo insular. Não vamos estudar o lobo insular. Vamos estudar principalmente o lobo frontal, aqui em azul, e o lobo temporal, aqui em verde, tá? Tem também o lobo parietal e o lobo occipital. Nos próximos slides vou falar superficialmente desses lobos, parietal e occipital, mas a gente não vai se aprofundar tanto neles, tá? O principal aqui para a gente em psicofármaco, lobo frontal,
e lobo temporal. Só para vocês lembrarem rapidamente, o lobo parietal ele integra principalmente funções sensitivas, então dor, vibração, pressão, calor, frio, tudo isso é integrado no lobo parietal. Então, principalmente funções sensitivas. E o nosso lobo occipital, principalmente informações visuais. Claro que a gente tem a captação através da retina e de outras células, né, que estão no nosso olho, mas a interpretação daquela imagem, o processamento da informação visual acontece aqui no lobo occipital, né? Então, o lobo occipital é importante principalmente para a visão, formação de imagem, interpretação das coisas que a gente enxerga. E o lobo frontal? Então, aqui em psicofármaco, eu vou falar muitas vezes para vocês do lobo frontal, principalmente essa região toda aqui do lobo frontal, chamado córtex pré-frontal, essa região aqui que está em vermelho. O lobo frontal, de maneira geral, tem o córtex pré-frontal e o córtex motor, né? O próprio nome já diz. Córtex motor é importante para a motricidade, para os movimentos. Mas o córtex pré-frontal é o que de fato nos faz seres humanos. O córtex pré-frontal nos diferencia dos outros animais. O nosso pré-frontal é muito evoluído. O pré-frontal é responsável pela nossa capacidade de raciocínio, planejamento, tomada de decisões, sociabilidade, atenção e linguagem. Vejam quantas coisas importantes são integradas no nosso córtex pré-frontal. Muitas psicopatologias induzem a morte de neurônios nesse córtex pré-frontal, ou a morte de neurônios ou a redução da atividade neuronal. Vocês vão ver ao longo do curso que as psicopatologias estão associadas à intensa morte neuronal. E, geralmente, a morte neuronal acontece nessa regiãozinha, no córtex pré-frontal. Bom, e o lobo temporal também vai ser muito importante aqui para a gente, não só porque ele é importante para a percepção auditiva, então aqui no lobo temporal a gente tem um córtex auditivo, a gente identifica intensidade de som, né? A gente ouve pelo lobo temporal, principalmente, a gente interpreta os sons pelo lobo temporal. O lobo temporal também tem uma estrutura responsável pela linguagem, mas a gente vai estudar o lobo temporal principalmente porque é no lobo temporal que fica uma estrutura chamada hipocampo, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas o hipocampo é importante principalmente para a consolidação da memória. Aqui temos a representação do hipocampo, então é uma estrutura que fica aqui no lobo temporal. E a principal função do hipocampo é a consolidação da memória. Como assim, né? O que é consolidação da memória? Ao longo do dia, a gente aprende muitas coisas e algumas coisas são perdidas, outras coisas passam por o que a gente chama de memória de longa duração. Então, um número de telefone, por exemplo, você anota aquele número de telefone e depois rapidamente esquece, porque aquilo não é importante para você. Mas se alguma informação de fato for importante para você, ela não vai ser perdida, ela não vai ficar na memória de curta duração, ela vai passar para a memória de longa duração. Esse processo, né, de passar da memória de curta duração para a memória de longa duração se chama consolidação da memória. Isso está totalmente associado com aprendizagem. É no hipocampo que ocorre esse mecanismo. Principalmente durante o sono, quando estamos dormindo, é que ocorre a consolidação da memória. Por isso que o sono é tão importante, né, para a memória e aprendizagem. Além disso, o hipocampo também é uma estrutura pertencente ao sistema límbico. O sistema límbico é um sistema de várias estruturas cerebrais e são estruturas que integram as nossas emoções, tanto emoções positivas quanto emoções negativas. Então, medo, raiva, ansiedade, felicidade, paixão, todas essas emoções são integradas nessas estruturas chamadas
de sistema límbico e o hipocampo é uma estrutura pertencente ao sistema límbico. E uma peculiaridade do hipocampo: pode ocorrer neurogênese. O que é neurogênese? É o nascimento de novos neurônios. Bom, então, todo o nosso sistema nervoso central tem neurônios, certo? É a principal célula do nosso sistema nervoso central. Claro que lá nas fases do desenvolvimento a gente tem uma grande proliferação neuronal, principalmente lá nas fases embrionárias. A partir do momento que a gente nasce, o processo de nascimento de neurônios, ele é limitado. É muito difícil ocorrer nascimento de novos neurônios a partir do nascimento. Aliás, é muito mais comum os nossos neurônios morrerem do que os nossos neurônios nascerem. Existem vários estudos em relação a isso. Existem algumas regiões do nosso sistema nervoso central em que se postula que pode haver neurogênese, mas um consenso de fato é que a neurogênese ocorre principalmente no hipocampo. O nascimento de novos neurônios pode ocorrer principalmente no hipocampo. Em todas as outras regiões do sistema nervoso central, a tendência é que os nossos neurônios morram diariamente. E tudo bem, é absolutamente normal a morte diária dos nossos neurônios. Isso não prejudica grandemente a nossa capacidade de aprendizagem. O problema é a morte intensa dos neurônios. E a gente vai ver que as psicopatologias, de maneira geral, estão associadas a uma intensa morte neuronal. E isso é irreversível. Se morre neurônio, por exemplo, no seu córtex pré-frontal, eu diria que é praticamente impossível os neurônios nascerem novamente no córtex pré-frontal. Mas, se morrem neurônios no hipocampo, é possível o nascimento de novos neurônios na região hipocampal. Bom, eu falei para vocês que os nossos neurônios morrem todo dia. Isso pode parecer assustador, mas na verdade isso é absolutamente normal. O que nos dá a capacidade de aprendizagem e inteligência não é, na verdade, a quantidade de neurônios, e sim é o rearranjo, é a conectividade entre esses neurônios. Isso é chamado de neuroplasticidade. Então, existem dois tipos de neuroplasticidade. O primeiro tipo é a neuroplasticidade funcional. Ela ocorre o tempo inteiro no nosso sistema nervoso central. Cada vez que você aprende alguma coisa, existe uma modificação nos seus neurônios, uma modificação na conectividade entre esses neurônios. E essa modificação na conectividade é que está associada ao aprendizado. Então, ocorre no dia a dia, na vida de todo mundo, na vida de todos vocês e na minha vida também. Antes de assistir essa aula, vocês tinham o sistema nervoso central de um jeito. Após essa aula, foram formadas novas conexões que podem se perder ou não. Se a aprendizagem for consolidada, essas novas conexões vão perdurar. Isso é neuroplasticidade, são as novas conexões. É o rearranjo neuronal que acontece constantemente na vida de todo mundo. E é isso que, de fato, induz o aprendizado. É o rearranjo, é essa reconexão neuronal. Mas é claro que esse grau de neuroplasticidade, ele tende a diminuir com a idade. A gente tem muita neuroplasticidade até os 20 anos de idade, que é justamente a fase que estamos na escola, uma fase de muito aprendizado. A partir dos 20 anos de idade, a tendência é diminuir. Não que idosos não tenham neuroplasticidade. Sim, idosos têm neuroplasticidade, mas a tendência é que o grau diminua ao longo do envelhecimento, ok? Então, na verdade, quantidade neuronal é importante, porém, mais importante que a quantidade é o rearranjo neuronal. Tudo bem alguns neurônios morrerem ao longo da nossa vida, isso é absolutamente normal. O problema é o excesso de morte neuronal, e justamente as psicopatologias estão associadas com o excesso de morte neuronal. Existe um outro tipo de neuroplasticidade que é chamada de neuroplasticidade morfológica, que é a de regeneração e restauração de neurônios.
Conforme eu falei para vocês, esse tipo de neuroplasticidade, que é a neurogênese, na vida adulta, ela é limitada, acontece em regiões bem específicas do nosso sistema nervoso central, principalmente hipocampo, e dependendo da lesão neuronal, no sistema nervoso periférico, pode acontecer, né? Então, alguns neurônios que inervam músculos ou órgãos, se eles forem lesionados, pode ser que ocorra uma regeneração neuronal. Mas no sistema nervoso central, lesão nos neurônios geralmente levam à morte, ok? Então, nascimento de novos neurônios também é um tipo de neuroplasticidade que ocorre principalmente lá no hipocampo. Existe um mito que fala que a gente usa apenas 10% dos nossos neurônios. Isso é uma grande mentira. Cada neurônio que está no nosso sistema nervoso central tem função. A gente usa 100% dos nossos neurônios. E neurônio que não é utilizado morre. Então, ao longo do processo de aprendizagem, a gente vai deixando de utilizar alguns neurônios e eles vão morrendo. Mas isso é normal porque a gente vai fazendo a neuroplasticidade. Pensem, é melhor uma nota de R$ 100 ou 3 notas de R$ 10? É melhor a gente ter uma maior conectividade sináptica do que uma maior quantidade neuronal. Então, a morte de neurônio ela é absolutamente normal e o que nos dá a capacidade de inteligência é a neuroplasticidade. Mas cada neurôniozinho que está lá no nosso sistema nervoso central, ele é utilizado e ele é importante. Talvez a gente não utilize 100% da nossa capacidade de aprendizagem, da nossa capacidade de neuroplasticidade, simplesmente porque não temos interesse, né? A nossa neuroplasticidade, ela está muito mais envolvida com o interesse. Então, eu tenho interesse em neurofisiologia, eu tenho afetividade por neurofisiologia, aliás, a afetividade influencia no aprendizado, influencia na neuroplasticidade. Então, eu gosto desse assunto, eu vou desenvolver uma neuroplasticidade, principalmente em prol desse assunto. Eu gosto de arte, então eu vou aprender sobre arte. A nossa capacidade de aprendizagem é infinita, é ilimitada. Mas eu não gosto de culinária, eu não vou aprender sobre culinária, não tenho interesse. Mas se eu quiser, eu aprendo, mas eu não tenho. Então, a nossa capacidade de aprendizagem, talvez a gente utilize apenas 10%, mas os nossos neurônios, a gente utiliza todos eles. Cada neurônio que está no nosso sistema nervoso central tem uma função. E quando ele não tiver mais função, se ele não fizer sinapse, se ele não receber sinapse, ele simplesmente morre. Bom, vimos então que o cérebro é uma regiãozinha do encéfalo, subdividida em telencéfalo e diencéfalo, certo? Vimos aqui o córtex cerebral do telencéfalo, principalmente lobo frontal e lobo temporal do córtex cerebral, vai ser importante aqui para a gente em psicofármaco. E também faz parte do cérebro o diencéfalo, que é essa regiãozinha que está aqui em verde. Bom, aqui a gente tem uma visão mais ampliada do diencéfalo, e o diencéfalo tem várias estruturas importantes. Aqui temos o tálamo, essa regiãozinha aqui do diencéfalo. O tálamo, na verdade, faz uma grande conexão entre essa região aqui, ó, que é o tronco encefálico, e o córtex cerebral, né? Tem neurônios chamados neurônios relés, que são neurônios que fazem a retransmissão entre o tronco encefálico e córtex cerebral. Mais para frente, na aula de epilepsia, eu vou falar para vocês sobre algumas funções talâmicas, tá? Hoje eu só quero que vocês saibam onde fica o tálamo. Fica aqui na região do diencéfalo, entre telencéfalo e tronco encefálico. Abaixo do tálamo, abaixo, hipo. Abaixo do tálamo, hipotálamo. O hipotálamo tem uma importante função endócrina. Na aula de ansiedade e depressão, a gente vai estudar algumas funções endócrinas do hipotálamo, ou seja, alguns hormônios que o hipotálamo produz. Além disso, o hipotálamo também influencia no comportamento alimentar, por exemplo, na ingestão hídrica,
na termorregulação, né, na regulação da temperatura corporal, entre outras coisas. Aqui no caso de psicofármaco, a gente vai focar principalmente na função endócrina do hipotálamo. E aqui na região posterior, aqui mais ou menos atrás do tálamo, temos o epitálamo. Epitálamo é uma regiãozinha onde fica a glândula pineal, que produz o hormônio melatonina. Por enquanto é só isso que vocês precisam saber do diencéfalo. Bom, logo abaixo do diencéfalo, então o diencéfalo está aqui em verde, logo abaixo temos o chamado tronco encefálico. Aqui, ó, é uma visão ampliada do tronco encefálico. Então, aqui estaria o diencéfalo, embaixo do diencéfalo, tronco encefálico. As estruturas que fazem parte do tronco encefálico: mesencéfalo, ponte e bulbo. Na aula de esquizofrenia, a gente vai voltar a falar sobre alguns núcleos aqui do mesencéfalo, então eu só quero que vocês saibam que o mesencéfalo fica aqui no tronco encefálico por enquanto. E vamos falar também do tronco encefálico na aula de ansiedade e insônia, né? Ou seja, quando eu for explicar para vocês a função dos ansiolíticos e hipnóticos. Uma função importante também do tronco encefálico é comandar a vigília, ou seja, nos manter acordados. Então, o tronco encefálico tem vários neurônios que partem aqui dessa região e se projetam para o córtex cerebral. E esse sistema de neurônios nos mantém acordados, mantém a nossa vigília. Então, o tronco encefálico é importante para a manutenção da vigília. Bom, e o principal tipo celular do nosso sistema nervoso central é o neurônio. Existem vários tipos de neurônios, esse aqui é só o mais famoso, né, chamado neurônio multipolar, mas existem outros tipos. Independentemente do tipo, todos os neurônios têm essas mesmas regiões. O corpo celular, que fica aqui, né? A partir do corpo celular temos um prolongamento chamado axônio, e aqui na região terminal do axônio a gente tem ou terminal axônico ou terminações do axônio, tá? Os neurotransmissores, na aula que vem a gente vai ver melhor neurotransmissores, mas os neurotransmissores são produzidos pelo próprio neurônio. Cada neurônio produz o seu neurotransmissor. Aqui no corpo celular, então, o neurotransmissor é produzido aqui, mas fica guardadinho aqui, fica armazenado no terminal axônico. A aula que vem a gente vai ver neurotransmissores e como que se dá a comunicação entre os neurônios. Na aula de hoje eu quero apenas que vocês saibam as regiões, saibam a morfologia de um neurônio. E aqui, ó, em volta do corpo celular, a gente tem a região dendrítica ou os dendritos. Numa comunicação neuronal, geralmente a sinapse ela chega aqui a partir dos dendritos e o sinal elétrico percorre ao longo de todo o axônio até o terminal axônico. Na aula que vem a gente vai estudar mais detalhadamente como isso acontece. Bom, o neurônio é uma célula nervosa, né? A principal função é propagar um estímulo elétrico. Muitos neurônios, eles têm em volta do axônio uma estrutura aqui, ó, chamada bainha de mielina. A principal função da bainha de mielina é aumentar a velocidade de propagação dos estímulos elétricos. Então, temos no nosso sistema nervoso central neurônios que não têm bainha de mielina em volta do axônio, e a propagação do estímulo do sinal elétrico é muito mais lenta. A maioria dos nossos neurônios, a maioria é neurônio mielinizado, ou seja, a maioria dos nossos neurônios tem a bainha de mielina, cuja função é justamente aumentar a propagação do estímulo elétrico. Temos em média, dependendo da idade, 80 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso central. É a célula mais importante, é a célula funcional do nosso sistema nervoso central. Mas o neurônio não é a célula mais abundante. A célula mais abundante é a glia.
temos muito mais células gliais do que neurônios no nosso sistema nervoso central. Células da glia, vocês também podem encontrar como neuroglia ou neuróglia, tá? É tudo a mesma coisa. E as células gliais, elas servem como se fosse um staff dos neurônios. Elas ajudam na atividade neuronal. Existem vários tipos de células gliais. Eu não quero que vocês decorem os tipos, que vocês saibam o que cada célula glial faz, mas eu quero que vocês saibam que existem vários tipos de células gliais e essas células gliais auxiliam na função neuronal, auxiliam na atividade neuronal. Então, por exemplo, existe um tipo de célula glial chamada astrócito, justamente porque tem formato de estrela. Qual é a função do astrócito? Principalmente alimentação e um suporte físico para os neurônios. Tem uma outra célula chamada oligodendrócitos. Vejam esse nome, né? Que complexo. Mas basicamente, os oligodendrócitos, eles são importantes para produzir a bainha de mielina. Eles mielinizam o axônio dos neurônios. Uma outra célula, por exemplo, da glia, chamada célula ependimal ou célula ependimária. A função dessa célula é basicamente produzir o líquor, né? O líquido cérebroespinal. Uma outra célula glial, um outro exemplo, microglia ou micróglia, atua como se fosse uma célula do sistema imunológico, só que específica para os neurônios. Então, eu falei para vocês que os nossos neurônios, eles morrem, né, constantemente. A microglia ou micróglia vai lá e remove os restos neuronais, né, os restos dos neurônios mortos. Então, vejam que o neurônio é a célula funcional, é a célula mais importante do sistema nervoso central. Mas as células gliais são fundamentais para auxiliar na função e na atividade neuronal. Bom, então após assistir este vídeo, o que eu quero que vocês consolidem na memória de vocês? Principalmente que o telencéfalo é subdividido em núcleos da base e córtex cerebral, e eu quero que vocês saibam que no córtex cerebral temos o lobo frontal. No nosso caso, a gente vai falar muitas vezes do lobo frontal, principalmente o córtex pré-frontal, que fica no lobo frontal. Capacidade de raciocínio lógico, inteligência, atenção, sociabilidade, tudo isso é integrado no nosso pré-frontal. Quero que vocês lembrem também da região do hipocampo, que fica no nosso lobo temporal. É importante para mecanismos de memória e aprendizagem e também faz parte do nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções. Quero que vocês saibam que o diencéfalo fica aqui logo abaixo do telencéfalo e que o diencéfalo tem algumas estruturas importantes, como tálamo, hipotálamo e epitálamo, que é onde fica a glândula pineal, que produz melatonina. Quero que vocês lembrem do tronco encefálico, que fica aqui nessa região mais inferior. O tronco encefálico é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Quero que vocês consolidem as principais regiões neuronais aqui, né? Quero que vocês saibam onde fica dendrito, onde fica axônio, onde fica terminal axônico. E quero que vocês saibam que, além do neurônio, o outro tipo celular do nosso sistema nervoso central é células da glia, são as células gliais que atuam como células de apoio ao funcionamento dos nossos neurônios.